O cônjuge, enfim, sendo casado oficialmente, né, sempre teve um tratamento muito melhor por parte do legislador. A rigor, como ensina o Gustavo Tepedino, a tutela jurídica da união estável passou por 3 fases, segundo ele, né? A primeira fase foi de absoluta rejeição, né? Não se falava nem em união estável, se falava em concubinato, puro ou impuro, né? O puro se não houvesse impedimento para o casamento, o impuro no caso do adulterino, se houvesse outros impedimentos. Depois, paulatinamente, foi evoluindo, passou pela fase de um tratamento como se fosse uma relação obrigacional, né? Então, aí começou a jurisprudência, primeiramente, a reconhecer direitos ao companheiro como se fosse um empregado, né? Reconhecia-se direito à indenização por serviços prestados, né? Era uma forma de contornar a ausência de legislação a respeito que pudesse, de alguma forma, trazer um conforto no caso de morte, né, ou separação, para que a pessoa não se visse na rua da amargura. E a terceira fase, que é essa que nós estamos vivenciando agora, que se iniciou praticamente com a promulgação da Constituição de 88, que é da tutela constitucional da entidade familiar. Porque a nossa Constituição, no artigo 226, prevê 3 formas de família, mas pela sua origem, né? A família formada pelo casamento, a família formada pela união estável e a chamada família monoparental, que é aquela constituída por um dos genitores e os seus descendentes, né? Em princípio, a Constituição não traz qualquer indicativo de que haja uma supremacia ou hierarquia de qualquer dessas formas de família sobre as demais, que, portanto, em princípio, estariam no mesmo nível e mereceriam a mesma proteção especial a que alude o caput, né, desse artigo. Todavia, como a gente sabe, não é bem assim que as coisas funcionam na prática e não é bem assim que o histórico da evolução do reconhecimento da união estável traz como realidade, né? O concubinato nunca foi muito bem visto, né? O Dr. Zeno Veloso, agora há pouco, falou da dificuldade que era a desquitada assumir essa condição em público, né? E, de fato, embora eu seja um pouco mais novo que ele, eu também vivenciei isso. Eu lembro, quando era criança, quando se dizia que na rua, naquela casa tal, a moça é desquitada, né? Então, aquela conotação pejorativa, assim, era uma coisa que eu, criança, já sentia, né, como coisa estranha, né? E a concubina não era muito melhor, né? Como que se admitia uma união fora do casamento, né? Uma coisa não oficializada, uma coisa desregrada, quer dizer, relações sexuais sem o papel, sem o padre abençoar, como é que pode sair? Então, não gozava realmente de muito prestígio, de muita condescendência, quer por parte do legislador, por parte da sociedade, enfim. Só que os costumes evoluem, né? Veio a revolução sexual, pílula anticoncepcional, o amor livre, e as uniões começaram a tomar outra dimensão e outro rumo, e começaram as pessoas a optarem, ao invés de oficializar uma união, simplesmente reunirem as suas roupas, ou juntar a escova de dente, como se diz, e passarem a viver juntas, como se casados fossem. Vão a eventos sociais, né? Visitam familiares, fazem festas, enfim, aparecem em público perante a sociedade como casados, quer dizer, têm a posse de estado de casado, praticamente. E, obviamente, os juristas e as pessoas que se debruçam sobre essa realidade não poderiam fechar o olho para isso e continuar entendendo como era antes, que não havia qualquer direito, seja em termos de meação, seja em termos de direito sucessório, a pessoa que tivesse dedicado grande parte da sua vida a esse companheiro, a esse convivente, que
por razão de separação ou de morte, acabou não mais prosseguindo nessa união, né? E foi por isso que a Constituição Federal trouxe essa equiparação, né, da união estável e do casamento, assim como a família monoparental, à condição de entidade familiar merecedora de uma proteção especial. As primeiras leis que regulamentaram a união estável vieram em seguida, depois da Constituição, que foi a Lei 8.971 de 94 e, quase que 2 anos depois, a Lei 9.278 de 96. E a primeira dessas leis, a de 94, ela instituiu o usufruto sobre a quarta parte dos bens da herança e instituiu também o direito de herdar a totalidade dos bens, caso não houvesse parentes sucessíveis, né? A Lei de 96 trouxe como novidade o direito real de habitação, que antes só era estabelecido em favor do cônjuge. Pois bem, partindo então dessa legislação nova, veio o advento do Código Civil, que, por incrível que pareça, ao invés de seguir na mesma linha ascendente de evolução social, acabou constituindo um retrocesso, já que estabelece os direitos do companheiro apenas num único artigo, pelo menos no aspecto sucessório, que é o artigo 1790, praticamente abandonando todo aquele avanço que havia sido trazido por aquelas leis especiais que eu já mencionei. E isso causou e vem causando ainda grande celeuma e grandes discussões na doutrina, na jurisprudência, de modo que não se tem ainda uma posição firmada sequer sobre a constitucionalidade desse artigo 1790. Mas eu vou ainda abordar um pouco mais tarde essa questão do direito sucessório, mas eu queria falar antes um pouco a respeito da meação. Como o doutor Zeno colocou aqui de maneira enfática, né, não se pode confundir meação com herança, né? Porque meação é o que a parte já é proprietária pelo próprio regime de bens, né? Então, os bens adquiridos na constância, seja do casamento, seja da união estável, presumem-se que tenham sido adquiridos como fruto do esforço, da colaboração de ambos os cônjuges, de forma que eles têm direito a igual parte nesses bens, independentemente se um teve esforço maior que o outro, ou se contribuiu com mais dinheiro ou menos, enfim. É considerada a contribuição equânime e a distribuição dos bens também é de maneira equânime, 50% para cada um, né? Pois bem, isso quanto ao cônjuge, e agora com o advento do Código Civil também com o companheiro, está bem definido, e quanto a isso não há qualquer problema. Mas, como eu havia dito no começo, pouco tempo antes não era bem assim, né? Antes não se reconhecia direito à meação ao concubino, né, no caso o companheiro agora, e a jurisprudência tinha que se virar para não cometer injustiça. Daí aquelas teorias que eu já mencionei, de serviços domésticos, e depois a de sociedade de fato, quer dizer, aí reconhecia-se sociedade de fato, mas, em todo caso, tinha que se provar o esforço comum e a colaboração efetiva. Quer dizer, não bastava a comunhão de vida, não bastava que as pessoas tivessem permanecido juntas, unidas por um grande período. Tinha que se provar uma colaboração efetiva, um esforço efetivo, um trabalho realmente para que esse patrimônio tivesse sido construído. Daí até foi editada a súmula 380 do STF, justamente dizendo isso, que o concubino tinha direito a parte dos bens na separação, caso houvesse colaborado e na medida, na proporção dessa colaboração. Pois bem, a Lei 8.971 de 94, que foi a primeira lei que estabeleceu direitos ao companheiro,
ela também estabeleceu a metade. Aí não tinha mais proporcionalidade de colaboração. Se estavam juntos e construíram patrimônio comum, tem direito à metade. Mas, ainda assim, não dispensava a prova dessa colaboração. Simplesmente estabelecia que era metade, já não podia mais, como podia ser feito anteriormente, em cima da súmula 380, estabelecer percentual menor. Tipo, vamos fazer a divisão, mas o varão, como trabalhou mais, vai ficar com 70% e a mulher vai ficar só com 30%. Não. Então, com a Lei 8.971, era metade. Em seguida, a Lei 9.278, de 96, já traz a presunção legal, né? Não há mais necessidade de prova do esforço comum. Havendo comunhão de vida, presume-se a comunhão de esforços e a colaboração recíproca e apoio mútuo na conquista dos bens materiais, na arrecadação de patrimônio comum, né? E agora, com o novo Código Civil, o que se estabelece, e isso está no artigo 1725, é que na união estável aplica-se naquilo que couber o regime da comunhão parcial, salvo se outro regime, se outra coisa não ficar estipulada através de contrato escrito entre os dois, né? Então, é mais ou menos a situação do casamento, que no silêncio, se não houver qualquer acordo prévio, no silêncio dos nubentes ou dos conviventes, no caso da união, estabelece-se o regime de comunhão parcial. Aí, a questão que se apresenta é que a união estável é permitida também para quem é casado, né? A pessoa casada e que esteja separada de fato pode constituir uma união estável porque já está separada de fato. E essa, inclusive, é uma das exceções legais, né? Porque a união estável tem como requisito que não haja impedimento para casar. A exceção da lei é essa. Pode constituir união estável a pessoa casada desde que esteja separada de fato. E aí, obviamente, a separação de fato tem que ser entendida aquela separação contínua, duradoura, com firme propósito de ruptura, de romper aquele casamento, né? Pois bem, a pessoa separada de fato nessas condições tem direito a constituir uma união estável em seguida, né, subsequente. E aí a gente fica nesse dilema de haver uma superposição de situações jurídicas. Quer dizer, por um lado, existe o direito do cônjuge, que, entre aspas, ainda é cônjuge, pois que não houve separação judicial, e a lei diz que o que põe fim ao regime de bens é a separação judicial, e a lei silencia sobre a separação de fato, né? Fala sobre a separação judicial ou a separação cautelar, né, no caso da medida cautelar de separação de corpos. Mas aí, novamente, a jurisprudência vem, obviamente, abrandando essa situação de modo a tornar fora de dúvidas que, com a separação de fato, o rompimento efetivo, também o regime de bens é cessado, não prossegue. Seria sumamente injusto, ainda que não houvesse uma união subsequente, uma união estável subsequente, que o indivíduo já separado do seu cônjuge continuasse a ser obrigado a dividir, porque não foi formalizar a separação em juízo ou em cartório, caso não tivesse filhos, né? Então, é bastante pacífico hoje em dia que, com a separação de fato, também põe fim ao regime de bens, e assim aquele indivíduo que contrair novamente união estável com outra pessoa não vai ter esse problema de haver uma superposição de regimes, de modo a que houvesse concorrência do cônjuge anterior com um companheiro novo. Então, a situação é bem delimitada no tempo e não há essa possibilidade de concorrência, embora a legislação fosse omissa nesse aspecto, né? Pois bem, entrando agora na questão da sucessão propriamente dita, dos direitos sucessórios, já que até agora a gente estava falando de meação.
A Lei 8.971, de 94, no artigo 2º, estabelece usufruto sobre 1/4 dos bens, no caso de haver descendentes comuns, né? No caso de haver filhos comuns, o companheiro tem direito ao usufruto de 1/4 parte desses bens. E na falta de ascendentes e descendentes, tem direito à totalidade da herança. Espera, eu esqueci, a questão do usufruto ainda tem direito à metade no caso de concorrer com ascendentes. Quer dizer, concorrendo com descendentes, tem direito à 4ª parte, usufruto de 4ª parte dos bens. Concorrendo com ascendentes, tem direito ao usufruto de metade desses bens. E se não houver descendentes nem ascendentes, então é deferida a totalidade da herança ao companheiro. Ou seja, essa lei 8.971 de 94 colocava o companheiro na 3ª classe na ordem de vocação hereditária, assim como é o cônjuge. Quer dizer, havia uma equiparação. Posteriormente veio a Lei 9.278 de 96, que como novidade trouxe o direito real de habitação, que não era previsto em favor do companheiro. Houve muita discussão doutrinária, também jurisprudencial, se essa segunda lei, essa de 96, teria revogado a anterior, ou se continuavam as duas, os benefícios se somavam, né? E parece que preponderou o entendimento de que os dois institutos continuavam em vigor e o companheiro tinha direito a todos aqueles benefícios, tanto os trazidos pela lei de 94, como o direito real de habitação instituído pela lei de 96. Aí estava tudo muito bem, muito bom, né? O companheiro feliz da vida, que estava sendo reconhecido, quando vem o Código Civil novo e joga aí um balde d'água nessa alegria toda e acaba com a festa e diz que o companheiro participará dos bens adquiridos na constância da união estável em concorrência com os descendentes, filhos comuns, numa cota equiparada, se for filhos comuns, ou metade da cota, se for filhos exclusivos do autor da herança. E mais, diz que só vai herdar a totalidade dos bens se não houver parentes sucessíveis, se não houver mais ninguém na ordem de vocação hereditária. O que na prática é o seguinte, como foi dito aqui na palestra anterior, né? O colateral até o 4º grau pode herdar, né? Está na linha de vocação hereditária e pode ser chamado a herança, de modo que o companheiro, se o falecido, se o autor da herança tivesse um primo, um sobrinho, um tio, esse fica com toda a herança e ao companheiro não haveria possibilidade a não ser de 1/3. Né? Ficaria com 1/3 e esse parente distante ficaria com 2/3 da herança. O artigo 1790 já começa errado pela localização topográfica no Código Civil. Né? Ele está situado nas disposições gerais, embora trate-se de vocação hereditária. Né? E, obviamente, não se trata de princípio geral, não se trata de norma que seja aplicável a todo o restante do capítulo. Então, já está topograficamente mal localizado o artigo 1790. E também no conteúdo é objeto de muitas críticas, justamente por essas incongruências e pelo tratamento desfavorável que traz, seja em relação ao tratamento dado ao cônjuge, seja ao tratamento que era dado ao próprio companheiro com a legislação anterior. A Lei 8.971 de 94 e a outra 9.278 de 96. Né? Pois bem, assim como
no casamento, na união estável, para que surja o direito sucessório, é preciso que ela esteja perdurando essa união por ocasião da morte. Se os companheiros já estivessem separados antes do óbito, aí o companheiro não tem direito sucessório. Continua com direito à meação sobre os bens adquiridos na constância daquela união estável, mas não tem mais direito sucessório se já houvesse a separação. E o problema aparece também caso um dos companheiros tivesse tido um casamento anterior, do qual houve separação de fato somente e não a separação judicial. Porque, como o doutor Zeno colocou na palestra anterior, o cônjuge separado de fato, até 2 anos, ou seja, com menos de 2 anos de separação, também é chamado a suceder, né? E aí como é que fica a situação? Porque a pessoa está separada do cônjuge há menos de 2 anos, mas já constituiu uma nova união estável, já estava vivendo como se casado, com o objetivo de constituir família, enfim, todos aqueles predicados da união estável. E aí como é que fica a concorrência de sucessores? Como é que vai dividir essa herança? Então, a solução é que não há, obviamente, a possibilidade de se convocar o cônjuge separado de fato em havendo essa nova união estável. Quer dizer, o advento da união estável, obviamente, acaba com o direito sucessório do cônjuge que já estava separado de fato. Então, não há possibilidade de haver esse concurso, né? E, com relação ainda à constitucionalidade do artigo 1790, muita tinta já se gastou, muita coisa já foi escrita, e posições de parte a parte. As pessoas que acham que não há problema nenhum, que o fato de dar tratamento diferenciado ao companheiro, à união estável, em nada ofende a Constituição, louva-se principalmente num argumento. Se a própria Constituição diz que a lei deve favorecer a conversão da união estável em casamento, é porque a Constituição entende que são 2 coisas distintas, né? Não haveria senso lógico em favorecer a conversão de uma em outra se fossem coisas iguais, né? Então seria trocar 6 por meia dúzia. Se são iguais, por que a lei deve favorecer a conversão da união estável em casamento? Esse argumento aparentemente é de peso, é forte, mas pode ser contestado. Por que a lei haveria de favorecer a conversão da união estável em casamento? Por um motivo simples, por segurança jurídica, né? Os senhores imaginem que a pessoa que vive em união estável não sofre nenhuma alteração no seu estado civil, de modo que, se tiver que alienar um imóvel, não vai precisar de outorga uxória, né? O comprador de boa-fé não sabe que o sujeito é casado, ali não consta como solteiro, e pode, obviamente, gerar uma situação estranha. Da mesma forma, a questão do filho havido na constância do casamento presume-se como filho do pai, do cônjuge, né? O que já não ocorre essa presunção legal no caso de companheiros de união estável. Da mesma forma, regime de bens, enfim, o casamento, por ser um escrito, formal, solene, deixa bem delimitados os seus efeitos, as suas consequências, enfim, e com isso traz segurança jurídica não só para os próprios envolvidos, né, os cônjuges, como também para os terceiros de boa-fé. Enfim, aparece oficialmente para a sociedade aquilo que exatamente é. Já a união estável, muitas vezes fica naquela zona cinzenta. Quando é que começou, quando é que terminou, quando é que do namoro evoluiu para a união estável, até quando era. Então, fica essa zona de incerteza. E eu tenho a convicção que foi por esse motivo que a lei disse que iria facilitar a conversão da união estável em casamento, para que houvesse segurança jurídica, para que as pessoas soubessem exatamente
aonde estão pisando e com o que estão lidando exatamente. Agora, existe o outro argumento, que é que não são institutos iguais e, portanto, não podem ter o tratamento igual, porque existiria uma hierarquia. Aí sim vem aquela tradição da qual eu comentei há pouco, de supremacia, de maior valoração do Instituto Casamento em confronto com a união estável, que seria uma união informal, uma união menos merecedora, vamos dizer assim, de proteção legal. Quer dizer, então, seria uma visão um pouco mais discriminatória, por assim dizer, né? A questão tem sido muito debatida no judiciário, principalmente aqui em São Paulo, e recentemente aqui houve a arguição de inconstitucionalidade. Se não me engano, foi o desembargador Antônio Villenilson quem suscitou. E, em sessão realizada em 14 de setembro de 2011, decidiu-se por maioria de votos que o artigo 1790 do Código Civil de 2002 não violava preceitos e princípios constitucionais discriminatórios. Resumo, ser possível a coexistência de sistemas sucessórios com tratamentos díspares entre união estável e casamento, e ou das distintas entidades familiares. Então, esse foi o resultado por maioria de votos numa arguição de inconstitucionalidade aqui no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, que concluiu por maioria de votos pela constitucionalidade do artigo 1790. Coisa recente, senhores vejam, aí de setembro de 2011. Ainda não há vinculação, obviamente, de modo que a matéria ainda continua bastante controversa e decisões virão neste ou naquele sentido, de modo que até a situação se uniformizar, se pacificar, muita água vai rolar. E no tocante a esse aspecto de direitos sucessórios sobre os bens adquiridos onerosamente ou sobre os bens particulares, a própria discussão do cônjuge é trazida também para o companheiro. Quer dizer, uns dizem, olha, deveria suceder no geral e não só nos bens adquiridos onerosamente, porque senão vai ter tratamento diferenciado. Mas aí vem outros doutrinadores e dizem, não, mas o cônjuge também não deve suceder nos bens particulares e somente nos onerosos. Por quê? Porque o artigo também que trata da ordem de vocação hereditária do cônjuge também é dúbio, como os senhores puderam ver na palestra do Dr. Zeno. Não se chega ainda a uma conclusão definitiva sobre o alcance daquele inciso 1º do artigo 1829 do Código Civil. Então, isso tudo é um terreno bastante movediço, bastante propício à discussão e debate, e eu acredito que ainda se esteja longe de uma uniformização, de uma pacificação de entendimento. Alguns doutrinadores têm posição bastante definida. Lembro agora da desembargadora Maria Berenice Dias, que foi citada aqui pelo Dr. Zeno Veloso, entre outros, que entendem que deve-se reconhecer pura e simplesmente a inconstitucionalidade do artigo 1790 e, com isso, aplicar-se todas as disposições relativas ao cônjuge, aplicar-se ao companheiro, usando-se de analogia e dos princípios gerais, enfim, da norma incerta na Constituição, que traz a equiparação das entidades familiares sem hierarquia de uma sobre a outra. Então, por essa postura doutrinária, haveria simplesmente uma aplicação analógica, estendendo-se ao companheiro tudo o que existe em relação ao cônjuge.
Outra discussão que também acontece, vou aqui trazer o artigo 1790. Pois bem, eu já havia dito que o enunciado do artigo 1190 diz que a companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes, vejam bem, os bens adquiridos onerosamente, os aquestos. Inciso 1. Se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma cota equivalente a que por lei for atribuída ao filho. Inciso 2. Se concorrer com descendentes, só do autor da herança, tocar-lhe-á a metade do que couber a cada um daqueles. Ou seja, com filhos comuns, cota igual. Com filhos só do autor da herança, filhos ou netos, aí estende-se aos descendentes, tocar-lhe-á a metade, ou seja, meia cota do que couber aos outros. Terceiro, se concorrer com outros parentes sucessíveis, terá direito a 1/3 da herança. Aqui é aquela coisa, aí se entrar o tio, o sobrinho, o primo fica com 2/3 e o companheiro vai ficar com apenas 1/3 dos bens. A dúvida que existe é o seguinte, mas é 1/3 de todos os bens ou é 1/3 só dos aquestos? Da mesma forma, inciso 4º, não havendo parentes sucessíveis, terá direito à totalidade da herança, mas a totalidade dos aquestos ou a totalidade incluindo os bens particulares? E também, nesse aspecto, a doutrina diverge, mas parece que a preponderância do entendimento, que até para corrigir uma distorção legal, que no caso desses dois últimos incisos, refira-se à totalidade dos bens e não apenas aos aquestos, embora pela melhor técnica interpretativa e legislativa, o inciso não pudesse excepcionar o caput. Quer dizer, se o caput fala em bens onerosos, não pode o inciso, que está, obviamente, trazendo explicação do caput, que pudesse se contrapor para dar uma definição diversa daquela que consta. Mas é a interpretação que mais se acha consentânea com o espírito que norteou o legislador, inclusive constitucional, no sentido de conferir uma proteção ao núcleo familiar. Daí esse entendimento. Até porque, se não fosse entendida a totalidade dos bens, nós teríamos o absurdo de entender que, não havendo parentes sucessíveis, o companheiro herdaria somente os aquestos e os bens particulares seriam aqui, herança jacente, seriam convertidos em herança vacante e adjudicados para o município. Quer dizer, não é a solução que se afigura mais justa, né? E daí esse entendimento de que, com relação aos dois últimos incisos, tem que se tomar como a totalidade da herança todos os bens, os adquiridos onerosamente e aqueles particulares, né? Até porque os dois primeiros incisos falam em cotas e os dois últimos não. E um outro argumento em favor dessa interpretação é o disposto no artigo 1844, que condiciona a vacância da herança à ausência de companheiros supérstite. Eu vou ler aqui para os senhores, só um instantinho. Aqui, artigo 1844. Não sobrevindo cônjuge ou companheiro, nem parente algum sucessível, ou tendo eles renunciado à herança, esta se devolve ao município ou ao Distrito Federal. Né? Então, aqui, não sobrevivendo cônjuge ou companheiro. O próprio artigo 1844 diz que sobrevivendo companheiro não se arrecada, não se devolve ao município a herança, que não é mais tida como jacente, né? Daí também esse artigo vem a corroborar o entendimento de que o companheiro tem direitos sucessórios sobre a totalidade da herança na ausência de parentes, ou naquele terço se concorrer com outros parentes sucessíveis como colaterais, né? Pois bem, agora o direito real de habitação. Também eu acredito que não haja mais, tanto na doutrina como na jurisprudência,
dissenso de relevo no tocante ao acolhimento do direito real de habitação, também em favor do companheiro, seja pelo entendimento de que a Lei 9.278 ainda continua em vigor, seja pelo entendimento de que aplica-se por analogia o artigo 1831 do Código Civil, que estabelece o direito real de habitação para o cônjuge, e aplicando-se analogicamente também ao companheiro. E, por fim, para não cansar mais os senhores, que já que não houve sequer um intervalo entre uma palestra e outra, os senhores já devem estar bastante cansados, a última discussão que se trava nesse campo é se o companheiro pode ser considerado ou não herdeiro necessário. Ou seja, se não for considerado herdeiro necessário, o autor da herança, enquanto vivo, pode dispor da totalidade, enfim, pode excluir o seu companheiro pela simples disposição dos bens a outras pessoas, a terceiros, através de testamento, e com isso o companheiro ficaria alijado de qualquer tipo de direito sucessório. Por outro lado, sendo reconhecida a condição de herdeiro necessário, obviamente tem direito à legítima e não pode o testador dispor de mais da metade dos seus bens. Para argumentar que haja direito que seja herdeiro necessário, argumenta-se que, como a lei estabelece cotas, no próprio artigo 1790, junto com descendentes, e junto com ascendentes, e junto enfim, com detentores de legítima, por isso a legitimidade de um estaria estendida ao outro por concorrerem, né? Daí, então, se entender que o companheiro seria herdeiro necessário. Mas também não é uma posição pacificada, há posições pró e contra, mas, em linhas gerais, são esses os problemas que nos trazem os dispositivos legais e constitucionais a respeito da matéria, que realmente é muito tormentosa, é muito polêmica, há decisões judiciais para todos os gostos, doutrina idem, e daí a necessidade de, mais do que trazer uma solução, trazer essas questões para que sejam debatidas, e só realmente o labor diário, os advogados trazendo as teses jurídicas, os juízes sentenciando, é que a coisa vai começar a entrar nos eixos e se direcionar de um outro lado, de forma a conferir segurança jurídica, porque, obviamente, quanto mais discrepância houver de entendimento, de julgados, realmente as pessoas ficam sem saber a real delimitação de seus direitos e de que maneira as coisas vão funcionar no direito sucessório, qual é a vantagem de se casar, ou se manter em união estável, enfim. Mas essas são as questões que eu queria colocar para discussão, porque, repito, mais do que trazer qualquer ensinamento, eu aceitei esse convite para debater, para ouvir, obviamente, o que pensam os mais doutos e essa plateia também bastante qualificada, né? Então, eu agradeço a atenção e desculpe se me alonguei um pouco ou se fui um pouco prolixo, mas a matéria até demandaria outras considerações, mas eu prefiro que as coisas passem aos debates, onde, obviamente, as considerações serão mais interessantes e a gente poderá ainda se prolongar um pouco mais. Muito obrigado a todos.